Coletiva de imprensa com o técnico Kleber Gaúcho. Kleber, estreia da Copa Paulista, né? Mais uma Copa Paulista com você no comando da equipe. Queria que você iniciasse, né, antes das perguntas dos jornalistas, falando um pouquinho da preparação da equipe, como que você avalia aí esse período de pré-temporada. Boa tarde. Nós tivemos um tempo, né, considerado promissor, vamos dizer assim, né, um tempo considerado bom dentro daquilo que a gente pretendia em relação a trabalho, em relação a treinamento. Dentro desse trabalho ficamos satisfeitos com aquilo que obtivemos em relação a resultado, performance de atleta, enfim, comprometimento, né, a responsabilidade de todos em relação a comprar a ideia e fazer com que as situações, principalmente em relação a conceito de jogo, fossem executadas da maneira que a gente tinha planejado. Então, por isso nós encerramos essa preparação agora antes da estreia, né, com o último treinamento bem felizes por aquilo que nós vimos até agora. Vamos então agora começar com as perguntas dos jornalistas, começando pelo Vitor Prates, da Rádio Piracicaba. Kleber, boa tarde a todos que estão presentes aqui. 8 semanas de treinamentos, como foi falado, né? 11 reforços, uma reformulação tremenda no elenco, de comissão técnica nova, campeonato aí que vem para iniciar com poucos times, né? 17 equipes participantes, todos com o mesmo objetivo de chegar à Série D. Como que o torcedor pode esperar esse 15 de Piracicaba nesta sexta-feira contra o Levense? Boa tarde, Vitor. Vitor, principalmente nós tentamos introduzir aquilo que já existe na base aqui no profissional, ou seja, até porque nós temos bastante atletas que tinham um contrato com 15, outros 10 atletas que nós subimos se nós contarmos com o Iago também eram 9, mais o Iago, 10 atletas que nós subimos do sub-20 para o profissional. Então tentamos introduzir o DNA que já vem sendo implementado na base ali, né, com respeito à camisa do 15, né, respeito à cidade, porque a gente sempre fala aqui que os atletas não só estão representando uma instituição, mas também uma cidade inteira, né? E a gente sabe o tanto que o torcedor aqui é apaixonado, cobra, gosta de futebol, então o mínimo que ele quer é uma equipe aguerrida dentro de campo. E isso é o mínimo que a gente pode fazer, né? E a partir daí, né, colocar as situações de performance de atleta, né, o que cada um a mais pode acrescentar no aspecto técnico e tático, para junto com aquela fome de vencer, né, a gente buscar os resultados. Mas principalmente o torcedor, logicamente, que vai encontrar uma equipe totalmente reformulada em relação ao que ele viu anteriormente, né? A gente não sabe se vai ser melhor ou pior em relação à performance, mas o que nós sabemos aqui, o que nós vimos até agora nos treinos e nos jogos treinos, é uma equipe muito empenhada, muito determinada em buscar o resultado até o final. Então não vai faltar entrega, não vai faltar luta, e a partir daí a gente tem uma condição de buscar esses resultados aliada à condição particular, né, de cada atleta que nós já colocamos aqui, né, em relação à sua parte técnica, para que possa acrescentar individualmente no coletivo nós nos tornarmos fortes. Kleber, tudo bem? Prazer, Daniel, sou repórter da DPTV aqui de Campinas. Vamos continuar cobrindo vocês aí na Copa Paulista também. Gostaria que você falasse para a gente da expectativa de estar de volta, né? Já essa sua quarta passagem pelo 15, o que mudou do Kleber lá de 2018 para o Kleber de agora? Olha, eu acho que a gente a cada ano se aprimora, né? Vamos dizer assim, há uma reformulação em relação a ideias, em relação ao profissionalismo. A gente fala que o futebol, o pessoal ainda mais antigo diz que o futebol sempre é a mesma coisa, não é não. A gente está sempre aprendendo, sempre tem situações novas, né? Dentro do campo de jogo, em relação a regras, enfim, a tudo.
há sempre uma mudança, e essa mudança nós temos que estar sempre atualizados em relação a isso, né? Buscar subsídios para conseguir tirar o melhor da equipe, e enquanto a isso também os estudos em relação aos adversários, né? E dentro disso eu acredito que a mudança ela é constante de ano para ano, pelo menos eu tenho sido assim nesse sentido. Em relação a variações táticas também, algumas situações que eu não usava anos anteriores, passo a usar agora, né? Muito em relação à condição de atletas que se tem. Então eu acredito que o futebol, e principalmente quem quer estar atualizado, tem que estar sempre em constante transformação. Kleber Gaúcho aqui, Gustavo Tomazelli, Rádio Vida Nova FM. Como você já citou, né, a sua quarta passagem, você sabe que a torcida do 15 é uma torcida que sempre tem altas expectativas, né? Então, qual a sua mensagem pro torcedor do 15 nesse começo de mais uma Copa Paulista, visto que a última partida do 15, né, não foi o que o torcedor imaginava, foi uma grande, digamos assim, um grande momento triste, mas agora é um novo campeonato, né? Qual a mensagem você tem pro torcedor do 15, mais uma Copa Paulista se inicia? Na realidade, a gente sabe que o 15, em qualquer competição que ele vai disputar, ele entra como protagonista, né? Como um sério candidato. Até pela tradição, sempre pelo investimento que é feito. Tá certo que esse ano é um pouco mais modesto, né? Utilizando os atletas da casa, até para dar oportunidade para esses atletas. Realizamos algumas contratações aí, mas dentro daquilo que nós entendemos em relação a perfil de atletas, né, que estejam procurando o seu lugar ao sol ainda, com a fome de vencer, de prosperar dentro da sua carreira. E diante disso, o torcedor, que eu falei anteriormente, pode ter certeza que vai encontrar uma equipe altamente determinada, com o espírito daquilo que eu gosto, né, de luta, de entrega, e aliado a isso, logicamente, que, como eu falei anteriormente, os atletas procurarem, dentro das suas condições técnicas aí, também colocar isso em prol, né, da coletividade, mas para se chegar aos resultados, mas o mais importante é uma equipe com fome de vencer, né, com ambição de querer fazer do 15, fazer da sua condição profissional ser vencedor. Então é isso que a gente busca para os atletas e, consequentemente, para o clube. Kleber, agora perguntas dos jornalistas do Baby, do Jornal de Piracicaba, e do Marcelo Sá, da Rádio Jovem Pan News. Duas perguntas parecidas. Com relação a reforços, se o 15 ainda busca reforços para essa primeira fase da competição, principalmente um novo lateral direito, já que o David se apresentou e hoje se encontra no departamento médico. Na realidade, a gente está sempre respondendo esse tipo de pergunta, né, até para alguns empresários, né, enfim. Eu sempre falo que o grupo nunca está fechado, né, a gente sempre tem espaço para bons atletas. Logicamente que hoje nós temos um grupo aqui com 27 atletas, e a nossa ideia é iniciar a competição dessa maneira, nesse momento sem buscar novas contratações, mas a gente está atento ao mercado. Apareceu algum atleta interessante que entre, né, no nosso perfil, dentro de idade, de condição técnica, né, e que possa vir numa situação em que também e seja condizente com as condições do 15 hoje do clube, né, na questão financeira, logicamente que esse atleta sempre será bem-vindo. Agora, de início, nós, a princípio, nesse momento, não estamos em busca de atletas, mas atento ao mercado, se assim tiver, vamos dizer, uma situação de ocasião boa para o clube, com certeza será bem-vinda. Kleber, falando em reforço, chegou o Lucas Duni, né, que é o jogador que você conhece muito bem, a região conhece, né, ele que esteve com você na Série A3 no Velo Clube. Queria que você falasse um pouco sobre a chegada desse último reforço aí, o Lucas Duni. O Lucas, eu tive
a grata surpresa, né? Um atleta que, quando eu estava no Velo, acabou chegando pra gente lá, vindo do Rio Branco de Americana. E é um atleta que chegou até numa condição de jogar numa outra posição a princípio. E nós acabamos lá o escalando como um 9, um centroavante. E ele deu uma resposta muito significativa, muito boa, tanto é que naquele nosso título do Velo, naquele ano ele foi o goleador da nossa equipe, né? E com isso conseguiu deslanchar na sua carreira. Esse ano na A2, pelo que eu sei, eu não estava disputando aqui o campeonato estadual, eu estava em Minas, né? Mas ele sofreu um pouco com lesões, né? O que fez com que ele não fizesse tantos jogos pelo Velo. Após o campeonato ele saiu, foi para Goiás, para o Grêmio Anápolis, e a gente conseguiu lá na sua saída do Grêmio Anápolis a contratação, até porque eu já havia solicitado esse tipo de situação, entrada em contato com seus representantes e também com os detentores do seu direito, que no caso é o Velo, né? Até pelo bom ambiente e o trâmite que a gente tem com o Velo Clube, eles acabaram nos cedendo por empréstimo esse atleta que, com certeza, o torcedor, se ele apresentar aquilo que eu conheço, o torcedor vai ficar bem feliz com o comando de ataque da nossa equipe. Beleza. Professor, o último título do 15 na Copa Paulista foi em 2016, se não me engano, tá certo, né? Isso. 6 anos se passaram aí. A gente pode falar para o torcedor que esse ano a equipe vai em busca do bi? Como eu falei anteriormente, o 15 ele entra principalmente numa situação de Copa Paulista sempre para ser protagonista, ou seja, ele está sempre colocado no topo, né, como um dos favoritos ao título. E é dentro disso que nós vamos buscar. Nós temos que pensar dessa forma. Só que, logicamente, nós temos que pensar em etapa a etapa. Esse ano é um pouco mais complicado porque o funil é mais estreito, de 6 equipes na chave, classificam são apenas 2, né? E nós, lógico, terão mais 2 melhores terceiro colocados, mas se nós pensarmos que de 6 classifica apenas 2, esse funil está bem estreito em relação aos outros anos na primeira fase de classificação. Então é muito importante, se pensa lá na frente em chegar ao título, ok, se pensa, mas tem que ser escada por escada, né, degrau por degrau ali, para que a gente consiga primeiramente o objetivo nesse momento é logicamente buscar essa nossa classificação dentro da primeira fase, e a partir daí se torna um outro campeonato, né? Porque aí é um mata-mata, é um campeonato à parte, e aí a partir daí a gente pensa também caso a caso, mas o objetivo agora é brigar dentro da nossa chave, né, para que a gente consiga uma dessas 2 vagas. Kleber, você disse, né, que o torneio é bem funilado. Do que deu para conhecer do seu elenco, né? O time já realizou vários jogos treinos, né, com equipes que estão na Série D, como a Inter, como o 15 de Jaú. O que deu para conhecer do seu elenco, especialmente nos jogos treinos, né, que é o parâmetro que dá para tirar antes da estreia? Eu sempre brinco, cara, que a gente aprende no futebol muita coisa, né? E isso também passa pela situação de treinamentos, jogos, treinos e competição. Eu já vivenciei isso e sei que muitas vezes a gente tá feliz pra caramba com uma pré-temporada, aí chega na hora de canta o hino, parece que os atletas desaprenderam tudo aquilo que foi feito, né? Então, a gente realmente vai ter um parâmetro por tudo aquilo que a gente apresentou nos treinamentos e na pré-temporada aqui em relação aos jogos treinos. Nós estamos satisfeitos com desempenho, com performance, com comprometimento do atleta, mas a gente realmente vai ter um parâmetro real daquilo que vai ser a competição para nós no primeiro jogo. Por quê? Porque ali nós vamos testar os atletas na condição, né, de um jogo oficial, e aí envolve muitas outras situações, fator torcida, né, já mexe com o lado emocional, então isso interfere demais, coisa que não se tem num jogo treino e nos treinamentos. Então a gente vai ter a real percepção do que cada atleta pode entregar realmente quando nós fizermos a estreia no dia de amanhã. Mas hoje o que eu posso te dizer é que nós estamos contentes com aquilo que nós vimos até então.
esperamos que a gente consiga, daquilo que a gente fez até agora, né, ter uma condição de continuidade, buscando, logicamente, sempre aprimorar aquilo que a gente entenda que é necessário. Kleber, falando do adversário de amanhã, o Lemense também veio de uma reformulação no seu elenco, vários jogadores chegando, treinador também chegando lá. O que você imagina que vem ser esse Lemense para enfrentar o 15 amanhã? Até por conta dos últimos atletas que chegaram, né, essa semana, a gente entende que vai ser um jogo bem aguerrido, um jogo bem disputado. É uma equipe bem competitiva, né, dentro desse tipo de situação de jogo, e nós entendemos que já vamos iniciar a competição com uma dificuldade bem grande, né? Mas acredito que vai ser assim para todas as equipes. Os jogos vão ser muito iguais, decididos em detalhes, né? E a gente tem que focar o máximo possível para que esses detalhes sejam favoráveis a nós. Mas com certeza, não só o da Lemense, lógico que a gente tem que pensar no da Lemense porque é o próximo, né? Mas todos os jogos, dentro daquilo que nós estamos vendo em relação ao nosso grupo e às contratações dos adversários, todos os jogos vão ser bem, bem iguais, assim, no sentido de elencos, entendeu? Agora, se vai ficar um pouco mais fácil ou não, o fator determinante vai ser na hora do jogo ali. Obrigado, Kleber, obrigado aos jornalistas presentes. Então, amanhã, 15 de Piracicaba, Lemense, às 8 da noite, aqui no Barão da Serra Negra. Os ingressos já estão à venda na secretaria do clube e também no site totalticket.com.br.